Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se existe alguma possibilidade do Talisca ser jogador do Corinthians. Ele foi no programa Os Donos da Bola do Craque Neto e o torcedor corintiano já ficou alvoroçado em relação a Talisca. Aliás, já recebi muitas perguntas sobre o assunto. Vou te contar o que eu apurei dentro do Corinthians sobre Talisca e também com empresários ligados ao jogador. Vamos falar também nesse blend de informações que Garro quer deixar o Corinthians. Eu apurei mais detalhes disso. Proposta chegou, vou te contar os bastidores em relação a Rodrigo Garro. Vamos também falar sobre Yuri Alberto e Coronado. Eles também podem deixar o Corinthians nessa janela de transferências. O Coronado não entrou em campo por conta, né, de não completar o 7º jogo com a camisa do Corinthians no Brasileiro. Tem o bastidores de Yuri Alberto também de Coronado. E também Breno Bidon, que fez uma boa partida ontem, inclusive um golaço. Ele tem proposta mesmo, vai sair do Corinthians. E vamos para as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos começar pelo Breno Bidon. Vai ser um blend totalmente voltado para o mercado da bola, porque agora com a parada, né, do Campeonato Brasileiro por conta do Super Mundial, a gente vai falar muito de mercado da bola. Sobre Breno Bidon. Existe uma proposta de 25 milhões de euros, enfim, como o Nicola disse. Essa proposta, eu não sei se chega a 25 milhões de euros, mas o Corinthians já tinha uma proposta em mãos e uma promessa do Augusto, tanto para os representantes do Bidon, como para a família do Bidon e o clube interessado da Europa, que o Corinthians o venderia. Só que agora tem uma coisa, né? O Augusto deixou a presidência, pelo menos nessa janela de transferências, né? O Augusto não é o presidente do Corinthians. Acho difícil o Augusto até voltar ao cargo hoje. E a situação agora precisa ser negociada pela nova diretoria e pelo Osmar Stabile. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, porque o Corinthians precisa de grana e o Breno Bidon hoje é um jogador visto aí com bons olhos, né, para ajudar o Corinthians nessa questão, né, nessa questão aí de mercado da bola e tá reforçando os cofres, tá? Não sei se é uma proposta de 25 milhões de euros, mas o que tem de proposta oficial é do Bidon. Ele realmente recebeu uma proposta oficial, a família inclusive já estava até já se adiantando, procurando moradia lá fora, só para você ter uma ideia. Então, existia alguma coisa adiantada ou para o meio desse ano ou para o final do ano que vem. Não sei como é que o Augusto, né, alinhou isso, e é por isso que, né, os aliados do Augusto que estão em volta dele estão falando isso por aí em relação ao Breno Bidon. Então, a chance dele deixar o Corinthians é muito grande, mas vai depender agora, né, do que pensa a nova diretoria do Corinthians, se vale a pena ou não negociar o Breno Bidon. Você negociaria o Breno Bidon? Por qual valor? Enfim, ou não negociaria, não é o momento. Deixa o seu recado aqui, o seu comentário aqui embaixo, eu vou ler tudo, tá? E deixa o seu like também para nos ajudar. Olha só, quero falar de 2 jogadores também que podem deixar o Corinthians. Yuri Alberto e Igor Coronado. O Corinthians já havia feito uma promessa, isso vem do Fabinho Soldado, que caso chegue uma proposta, né, razoavelmente boa, interessante para o Corinthians vai liberar o Yuri Alberto. A gente sabe, né, que existe aí uma sondagem, né, do time do Vitor Pereira lá na Inglaterra, o Wolverhampton da Inglaterra, de contar com o Yuri Alberto, mas a proposta precisa chegar. Por enquanto, não chegou essa proposta oficial. O Corinthians não vai fazer muito jogo duro para segurar o Yuri Alberto. Pintou a proposta, o Corinthians está precisando de grana. Pintou a proposta, o Corinthians vai vender o Yuri Alberto. É claro que seja uma proposta, né, boa. Né? Estão falando em 25 milhões de euros. Eu acredito que por 25 milhões de euros o Corinthians venda. Estão falando em 30 milhões de euros. Com certeza vai vender. Então a gente precisa aguardar para saber qual o valor dessa proposta, ainda não chegou. Sobre o Coronado, né, especulou-se bastante após Corinthians 1, Grêmio 1, né, o Grêmio 1, Corinthians 1, que o Coronado não entrou em campo ontem por conta de não completar o 7º jogo e não poder atuar em outro clube do futebol brasileiro. Eu dei a minha opinião hoje no Almoço com a Fiel. Não tem clube no futebol brasileiro hoje que pague por um empréstimo, né, mensal de 2 milhões de reais por mês para um jogador que não emplacou no futebol brasileiro. Os clubes que têm dinheiro não faz sentido, eles não querem o Coronado. Flamengo, Palmeiras, clubes, eles não vão pagar 2 milhões pelo Coronado. Isso só o Corinthians mesmo que pagou. E eu apurei que ontem foi uma escolha realmente técnica e tática, né, do técnico Dorival Júnior. Não existe nada de negociação de algum clube do Brasil interessado, tá? Não houve essa estratégia.
O que houve, na verdade, foi que o Dorival entende realmente que hoje o Coronado não tem condição de jogar no time, nem no time com desfalcado, nem entrando no decorrer da partida. O time precisava de velocidade e não é o forte do Coronado. O Coronado, pelo jeito também, né, já vai seguir a mesma linha com o Dorival do que seguiu com Ramon Dias e Emiliano, tá? Então não tem nada. O que tem é da Arábia propostas, e se chegar realmente, ele apresentar a proposta oficial, o Corinthians vai liberar. O Corinthians está louco para se desfazer do Coronado, tá bom? Esse é o futuro dele no Corinthians. Pintou a proposta, ele quer sair, tchau, acabou. O Yuri Alberto também, se pintou a proposta, 30 milhões, um pouquinho menos, um pouquinho mais, também vai. Isso é para você saber, e pode anotar tudo aqui que eu tô falando, tá? Não vai fugir disso que eu tô falando em relação ao mercado do Corinthians nessa parada. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos seguir falando do Mercadão. Olha só, agora é o que eu considero mais importante. Por quê? Que o Yuri vai sair, a gente já espera. Que o Coronado pode sair, é o que o Corinthians espera muito. Agora, o Bidon também saindo, não vai ter muita polêmica. Agora, se o Garro sair, vai ter polêmica, tá? E hoje eu conversei com uma nova fonte, já é a terceira fonte, tá, de CT Joaquim Grava, Parque São Jorge, que me confirma, o Garro quer sair. Ele está insatisfeito no Corinthians, né, muita coisa que aconteceu, desde lá de tomarem a camisa 10 dele, ele não engoliu isso até hoje, mas principalmente, tá, principalmente por questão financeira. Ele ganha bem menos hoje que o Coronado, por exemplo. Ele ganha um salário parecido com o Pedro Raul, do Palácios. Ele ganha menos que o Romero, muito menos que o Yuri, quase bem menos que a metade do Yuri, que o Memphis então nem se fala. Enfim, ele se acha um jogador importante, tá? Ele avisou o Corinthians que tem uma proposta de fora. O Corinthians prometeu para ele que vai estudar a proposta. O Corinthians não vai fazer como fez com o Zenit, quando chegou a proposta e o Corinthians recusou, tá? Se o Garro quiser sair e a proposta for boa para o Corinthians, eu não vou falar em valores porque eu não tenho os valores, mas eu vou aqui falar, né, com discernimento, com feeling de tudo que eu já ouvi nos bastidores. Se pintar uma proposta de uns 20 milhões de euros, tá? Eu não duvido nada, uns 15 milhões de euros o Corinthians não liberar o Garro, porque ele está realmente querendo sair. E estou falando isso, né, sem polêmica nenhuma. É a vontade do jogador, ele não está satisfeito. Tanto que ele reclama de tudo, reclama da política do clube, reclama que perdeu a camisa 10, reclama que não joga mais, não vai jogar mais com dor, enfim, ele não quer, tá? Ele não, ele quer ganhar mais. Eu acho que o Corinthians só resolveria essa questão do Rodrigo Garro se o Corinthians pagasse um salário para o Garro semelhante ao salário do Yuri Alberto, tá? Por exemplo, ou semelhante ao salário do Coronado, que é a mesma coisa, nós estamos falando de 2 milhões de reais. Se não, meu amigo, o Garro vai continuar insatisfeito no Corinthians. Isso é mais do que oficial nos bastidores, tá? Quem conhece o clube nos bastidores sabe disso. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do mercadão da bola do Timão. E hoje, Anderson Talisca teve no programa Os Donos da Bola com o Craque Neto e já foi suficiente para aí repercutir em todas as mídias a possível contratação do Corinthians para esse jogador. Por quê? Anderson Talisca não vai em programa nenhum, foi no programa do Neto, o Neto é ídolo corintiano, tem uma grande identificação, então vi muita gente comentando, mas o Anderson Talisca tem contrato, né, com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. A vontade do jogador é voltar ao Brasil, porque já tem 10 anos jogando futebol exterior. Mas para contratar esse jogador desse quilate, precisa de muito dinheiro, coisa que o Corinthians não tem. Hoje o Corinthians tem o Memphis Depay lá, ganhando aí quase 5 milhões de reais. Se o Corinthians tiver que contratar um outro jogador igual o Memphis, ele tem que sair, porque o Corinthians não tem condições de desembolsar 10 milhões a 11, 12 mais ou menos para pagar esses dois jogadores, Anderson Talisca e Memphis Depay, custa essa bagatela. Então acho nesse momento impossível, né, o Anderson Talisca vir para o Corinthians, mas não é segredo para ninguém. As pessoas que estão ao seu lado já dizem em alto e bom tom para o Anderson Talisca voltar para o Brasil,
os clubes de preferência seria Corinthians e Bahia, né? Clube que tem vontade de retornar. Então, tem vontade de voltar ao Brasil. Então, um jogador bom, um jogador que está jogando agora no Fenerbahçe, né? Mas acho muito difícil ele retornar ao Corinthians, ele retornar ao Brasil pro Corinthians, porque tem um salário estratosférico. Gente, vamos falar um pouquinho agora de Breno Bidon, que acabou recebendo uma proposta oficial, segundo o Chicão, que era um dos coordenadores da base. Ele disse o seguinte, abre aspas, o meu trabalho na base foi muito bom, porque eu acabei aí, né, preparando vários jogadores para os profissionais. Tem jogador que nem chegou profissional, já foi vendido para fora. E o Breno Bidon recebeu uma proposta de 25 milhões de euros. Olha para você ver. Ontem jogou contra o Grêmio, jogou bem, acabou marcando gol. É um jogador técnico, um jogador habilidoso, que o Corinthians, com certeza, se tiver uma proposta aí de uns 30 para 35 milhões, o Corinthians vende. O Corinthians não tem dinheiro, não tem como segurar jogador, né? Outro jogador que o Corinthians também deve deixar, outro jogador que deve deixar o Corinthians é Yuri Alberto. Yuri Alberto tem vários times europeus interessados no seu futebol. Yuri é jovem, tem apenas 24 anos, né? E segundo aí as informações do Samir Carvalho, o Wolverhampton tem interesse, é o time do Vitor Pereira, tem interesse em contratar. Se chegar uma proposta de 25, 30 milhões de euros, o Corinthians vende. O Corinthians não vai segurar ninguém. Acredito eu que o Corinthians vai mudar muito para o segundo semestre. O Yuri Alberto já disse para várias pessoas, em programa de televisão, né, em entrevista, em coletivo, que tem um sonho de jogar uma Premier League, jogar uma Champions League, e nada disso ele participou ainda. Então, se chegar um time da Champions League, da Premier League, e oferecer uma bagatela que for bom para ele, para o Corinthians, Yuri Alberto pega seu boné e vai embora. Sobre Igor Coronado, é outro jogador que, se chegar uma proposta, o Timão vende. Vende por quê? Igor Coronado está insatisfeito no banco do Corinthians. Ontem, me parece que o técnico Dorival Júnior não conta com ele, e que precisa de um time de velocidade, e ele não coloca a velocidade no jogo, né? Dizem que tem time da Arábia interessado, e o Coronado está insatisfeito porque está no banco. Se encontrar proposta aí boa, Corinthians também libera. Aliás, o Corinthians está doido para vender o Coronado, porque fez um investimento muito alto, um salário aí mais de 2 milhões de reais por mês, e o Coronado não dá retorno nenhum. Vamos continuar no meio do campo do Corinthians, né, e falar agora de Rodrigo Garro, outro que está insatisfeito no Corinthians. Por quê? Porque está no banco? Não. Igor Coronado está insatisfeito porque está no banco. Rodrigo Garro está insatisfeito porque entende que está ganhando pouco, e ano passado acabou perdendo a camisa 10 para o Memphis Depay. Tudo isso deixou o jogador chateado. Caso o Garro encontre uma proposta, né, o Corinthians está disposto a estudar essa proposta, porque já chegou proposta. O Corinthians disse não. Isso foi ano passado. Dessa vez o Corinthians quer estudar com carinho, com atenção, uma proposta para o Garro, e se chegar uma proposta boa, o Corinthians deixa sair. O Corinthians, a partir do próximo semestre, é um Corinthians diferente, é um Corinthians totalmente modificado, é um Corinthians que precisa aí reformular esse elenco, um elenco de 30 anos, poucos jogadores que está servindo. O Corinthians tem que parar de repatriar jogador como repatriou vários, não deram certo, o Michael, né? Mas ano que vem, a partir do segundo semestre, o Corinthians será diferente. Gente, para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho do jogo ontem contra aí o Grêmio, lá em Porto Alegre. Corinthians que enfrentou o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão, né? E até que jogou bem. Apesar de não ter trago a vitória para São Paulo, o Corinthians teve um sistema tático muito bem organizado, né? A entrada de Dieguinho e Kaique no segundo tempo fez o Corinthians crescer no jogo. O Corinthians pecou só no individual, porque faltaram, né, ontem alguns jogadores
não jogaram, que tem qualidade técnica. Yuri Alberto, Memphis Depay, Gustavo Henrique, Carrillo, José Martins, Ranieri, esses jogadores estavam fora e fizeram muita falta. Corinthians agora vai ter a parada, né? A partir de hoje, 13 de junho, o Corinthians fica de férias coletivas, não só os jogadores, sim os funcionários também, até dia 28. Dia 28, todo mundo retorna aos treinamentos, aos trabalhos, para quê? Para se preparar para enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo é dia 30 de julho, na Neoquímica Arena. O segundo jogo é dia 6 de agosto. Se o Corinthians passar, aliás, quem passar, vai receber 4.700.000 aí de bônus e vai às quartas de finais do Brasileirão. E aí, fiel, o que vocês acharam? Corinthians deve liberar algum jogador para contratar outros ou manter os que tem e não precisa contratar? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar o seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo. Ripa nossos vídeos para ficar em cima da plataforma. E também deixe sua inscrição aqui no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.